Olá a todos, meu nome é Matheus Lucas, eu sou aluno da UEM e nessa videoaula a gente vai ter ela num formato um pouquinho diferente, onde a gente vai ver no aspecto de curiosidade, tentando responder a seguinte pergunta: como pesar um navio? Então, minimizando aqui a minha tela, antes de a gente começar a tentar responder essa pergunta, vamos ver a definição de um navio. Um navio, ele é uma embarcação criada para transportar qualquer tipo de carga, ou seja, qualquer tipo de objeto, ou então transportar pessoas. E algumas terminologias importantes que a gente tem que entender é o que é a proa e o que é a popa. A proa é a parte dianteira, ou seja, a parte da frente do navio, enquanto que a popa é a parte traseira. A gente precisa entender isso porque mais à frente eu vou citar essas terminologias. E para se ter uma noção assim do tamanho que é essa problemática de pesar um navio, o comprimento dele ele varia de algumas dezenas de metros até centenas de metros. E o seu peso ele varia também de algumas toneladas até milhares de toneladas. Então, para você ter uma noção, o navio Ever Given, da empresa Evergreen, que foi bastante falado nesse último mês, ele tem 400 metros de comprimento e pesa cerca de 200 mil toneladas. Então, como que a gente teria uma balança que conseguisse pesar tudo isso? A resposta é que não tem como. Não tem como pesar um navio desse porte com uma balança que a gente conhece. Então, como que é feita a pesagem? A pesagem ela é feita utilizando-se a marcação de calado. O que é essa marcação? Ela é uma marcação que ela serve para visualizar o volume de água deslocado do navio. Daí, a partir da densidade desse volume deslocado, a gente consegue obter a massa do navio. Essa marcação pode ser vista geralmente na proa do navio. Ou seja, você tem essa marcação graduada assim na frente do navio, mas ela também pode ser encontrada na popa e no meio do navio. Geralmente, tem essas três marcações para facilitar a visualização caso o navio esteja inclinado, ou seja, caso ele esteja com alguma irregularidade na distribuição do seu peso. E como que o deslocamento de um volume de água influencia na massa de um navio? Para a gente entender isso, a gente tem que evocar o conceito físico da balança d'água. Esse conceito é explicado pelo princípio de Arquimedes da seguinte forma: todo o corpo mergulhado num fluido o que é? Só lembrando que o fluido ele pode ser água, ele pode ser ar, ele pode ser qualquer coisa que assume o formato de um recipiente. Então, todo o corpo mergulhado num fluido, ele sofre, por parte desse fluido, uma força vertical para cima, essa força é um empuxo, cuja intensidade ela é igual ao peso do fluido deslocado pelo corpo. O que isso significa? Se a gente imaginar dois objetos de volume igual, ou seja, duas bolas, uma da esquerda, a bolinha da esquerda, que é uma bola de sinuca, enquanto que a bolinha da direita é uma bola de isopor, se essas duas tiverem o mesmo raio, então elas vão ter o mesmo volume. Se a gente colocar esses dois corpos num copo de água, o que a gente observa? O da esquerda, a bola de bilhar, ela afunda e desloca uma certa quantidade de água. O da direita, a bolinha de isopor, ela afunda um pouquinho e desloca uma ligeira quantidade assim de água. Como vimos, esse ligeiro deslocamento de água, comparado com a situação inicial, é exatamente o peso da bolinha de isopor. O que isso significa? Para exemplificar, se a gente pegasse uma seringa aqui, e puxasse a quantidade de água até ela ficar na altura, quando não tinha bola de isopor, e colocasse essa quantidade de água numa balança, essa quantidade de água estaria com o mesmo peso da bolinha de isopor. Então, com base nesse princípio da balança d'água, é que a gente consegue pesar tanto o peso total do navio
como também quando o navio está carregado, quando também o tanto de carga que o navio está levando. E essa foi a videoaula, muito obrigado pela atenção, foi por curtinha, só para entender o conceito assim de como são pesados os navios. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Tchau!